Olá, irmãos queridos que me ouvem. Desejamos nesse instante buscar a presença do nosso Mestre Jesus em nossos corações, na vibração de paz, de amor e de esperança. Que a sua paz nos envolva e nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, durante alguns minutos estarei falando para vocês sobre algumas reflexões em torno do perdão. Quando falamos de perdão, é importante entender que trata-se de perdoar ao outro e perdoar a si mesmo. E o trabalho do perdão é um exercício de trabalhar as nossas emoções. As emoções que trabalhamos em nós, no exercício do perdão, são basicamente a raiva, a culpa e o medo. E todas as outras emoções híbridas dessas emoções matrizes ou primárias. A vasta literatura espírita disponibiliza de excelentes livros específicos neste assunto. Mas eu, particularmente, gosto muito deste livro aqui, do Dr. Alberto Almeida, com o título O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, do Dr. Alberto Almeida. Então, neste livro, ele apresenta uma visão médica, psicológica e espírita, com reflexões que buscam responder perguntas frequentemente que todos nós nos fazemos, tais como: como se livrar da culpa dilacerante? Como superar a mágoa renitente e invasiva? O que fazer para se perdoar pai, mãe, filho, irmão, inimigos de um modo geral? E quando não se consegue perdoar? Como o não perdão repercute no corpo e nas nossas relações e no nosso psiquismo? Então, todas essas questões que são frequentes em nós, nas nossas dificuldades diárias, o Dr. Alberto, nessa visão que ele traz num apanhado de uma visão médica, psicológica e espírita, ele busca trazer para nós respostas a essas questões. Então, toda essa reflexão que eu estarei fazendo nesses próximos minutos, eu me baseei no estudo deste livro. Então, nós temos lá no capítulo 5 de Mateus: amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Eu vou repetir: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Meus irmãos, neste versículo encontra-se, a meu ver, todo o alicerce do perdão. É muito, mas muito desafiador amar, fazer o bem e orar por aqueles que representam uma dificuldade para nós. Bastante desafiador. Então, logo a gente já traz essa
reflexão. Por que consideramos tão difícil perdoar? É uma maioria consideram assim. Quando se fala do perdão, se referem como uma grande dificuldade realizar. Então nós vamos refletir o que dificulta, o que nos leva a sentir tanta dificuldade para perdoar. As emoções são basicamente as nossas reações aos estímulos fora de nós. Em outras palavras, as emoções, podemos dizer, são os nossos impulsos internos, íntimos, que são acionados por impulsos exteriores. E dependendo de como nós lidamos com esses impulsos, será o nosso comportamento, que é um comportamento reativo ao acontecimento provocativo. Então vamos refletir novamente. Na nosso corriqueiro, nosso dia a dia, nós convivemos, nos relacionamos com as mais diversas situações, os mais diversos acontecimentos. E todos esses acontecimentos, dentro de uma análise psicológica, emocional, nós podemos considerar que todos esses acontecimentos são acontecimentos provocativos. Então, eles vão impulsionar em nós determinados impulsos íntimos, como uma questão ressonante, não é? E aí, então a gente chama isso de um acontecimento provocativo. Então, os nossos impulsos íntimos vão nos levar a um comportamento reativo. E aí está a questão, como nós trabalhamos com todos esses impulsos. Por exemplo, você se sente lesado pela atitude de alguém. O impulso imediato é que você vai sentir raiva. Agora, dependendo de como você lida com essa raiva, será o seu comportamento. Então é bom saber que nós temos todas as possibilidades de gerenciar essas emoções e assim proporcionar a nós mesmos uma vida saudável e feliz. Vamos refletir um pouco sobre mágoa e remorso. Mágoa e remorso são duas emoções que se contrapõem ao perdão. Remorso dirigido a nós mesmos e a mágoa dirigido ao outro. Ressaltando, quando falamos de remorso, que há uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento vem a ser o grito da consciência, indicando que um erro foi cometido. Já o remorso caracteriza uma autoagressão gerado pela culpa mal resolvida. Então o remédio para essa dor dilacerante que é o remorso, o remédio é o auto-perdão. Então, podemos dizer que o arrependimento é o primeiro grito da consciência e ali, já no arrependimento, você tem como fazer um direcionamento, um gerenciamento de todo esse impulso e corrigir a sua trajetória, né? Agora, se você for alimentando e for permitindo a instalação da culpa, aquilo vai te trazer o remorso
que aí você precisa trabalhar o perdão, ou o auto-perdão, né? A mágoa, ela vem a ser uma emoção derivada da raiva. Então, a raiva é uma emoção básica e a mágoa é uma derivada da raiva. Se você alimenta essa mágoa vai crescer e vai trazer complexas consequências. Portanto, a gente diz, antes que o mal cresça, é bom tratar. E o remédio é o perdão. Muito bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, intitulado Amar os vossos inimigos, nós encontramos lá a seguinte afirmação: amar os inimigos é a aplicação sublime da caridade. Olha que interessante. Então, quando se consegue amar ao inimigo, seria aquilo que está ali em Mateus, né? Amar o inimigo, fazer o bem, orar por todos aqueles que representam para você uma dificuldade, né? Então, quando se consegue esse procedimento, mas não é um procedimento exterior, e sim um procedimento íntimo, você está atingindo o topo, o sublime da caridade. E já se sabe que fora da caridade não há salvação. Então vamos entender um pouquinho caridade. Então lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha que pergunta inteligente. Então ele quis questionar dos espíritos superiores como era o entendimento de Jesus quando ele fala fora da caridade não há salvação. Então, a resposta são 3 palavrinhas chaves: benevolência, indulgência e perdão. Então Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o perdão é um dos integrantes da caridade, em conjunto com a benevolência e a indulgência. Então, a caridade completa é um movimento, vamos dizer assim, desses valores íntimos. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, como a nossa reflexão é sobre o perdão, nós vamos estar focando no perdão. Então, para se chegar nessa aplicação sublime dessa caridade de amar o inimigo, nós precisamos potencializar dentro de nós todos esses valores. Então, já dá para entender que para trabalharmos, para potencializarmos esse valor do perdão em nós, é necessário conjuntamente trabalhar também a benevolência e também a indulgência. Caso contrário, nós estaremos com o trabalho incompleto. Voltamos à questão: por que consideramos tão difícil perdoar? Considero que para chegarmos a uma conclusão nesta questão, precisamos antes consultar as nossas próprias consciências. Então não teria uma resposta padronizada,
generalizada para todos. Então, se estivermos aqui em 10 pessoas, 10 pessoas terão considerações diferentes para essa resposta, porque é difícil perdoar. Então a gente precisa consultar as nossas consciências para entendermos o porquê achamos tão difícil perdoar. E precisamos antes, então, buscar o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é que nos levará a iniciarmos, vamos dizer assim, esse trabalho de autorrealização. Então precisamos conhecer realmente como está o nosso entendimento sobre as coisas. Então cada um de nós precisamos ter esse olhar íntimo, olhar esse espelho íntimo que a gente costuma dizer, e como eu estou entendendo cada coisa? Como cada um de nós valorizamos e significamos as coisas? Então você precisa olhar para aquele acontecimento e prestar atenção, observar dentro de você realmente como você está valorizando aquilo e como você está significando aquilo. O que aquilo está significando para você? Mas além de conhecer esse entendimento, além de saber o que aquilo representa, o que significa para nós, nós precisamos conhecer um pouco mais de nós mesmos. Nós necessitamos conhecer o que realmente está dentro do nosso coração. Que vibração está lá? Como nós lidamos com as nossas emoções? Nós buscamos gerenciar as nossas emoções ou permitimos que as emoções nos conduzam? Então é o caso de nós nos autoanalisarmos dentro de uma questão, dentro de uma situação. A gente costuma dizer que as emoções é como se fosse um cavalo bravo, e você está montado nesse cavalo. E então você doma o cavalo, você está com a rédea, controlando esse cavalo, direcionando esse cavalo, ou você está permitindo que a força daquele cavalo te derrube ao chão? Então é uma figura, uma metáfora muito boa para a gente poder entender a questão das nossas emoções. Então é importante fazer esse auto-reconhecimento, entender como é que está sendo o nosso comportamento reativo. Então você analisa o seu comportamento reativo e depois vai entrar numa autorreflexão, num olhar para dentro e tentar alcançar as raízes daquele impulso, daquele comportamento que você está exteriorizando. Então tudo isso é muito individualizado. Por isso que a gente disse que para responder por que é tão difícil perdoar, nós precisamos conhecer a nossa consciência. Porque é tudo muito individualizado, não dá para copiar. Não dá para se encaixar dentro de padrões que decretam comportamentos que confrontam com as nossas reais possibilidades. Então, nós temos que conhecer que se comportar dessa maneira é um comportamento louvável, nobre. Mas se eu não estou preparada ainda, se eu não me sinto em condições de me encaixar dentro daquele comportamento, não adianta eu querer forçar a barra. Então, primeiro eu vou ter que trabalhar aquele ponto, trabalhar a minha capacitação, a minha possibilidade, para isso. Então, não dá para querer seguir padrões. Os padrões, eles nos orientam, mas nosso trabalho é individualizado. Por isso a necessidade
desse autoconhecimento e essa autorrealização. Temos um fantástico guia que nos orienta nessa empreitada, que é o Evangelho de Jesus. Então, talvez uma das nossas dificuldades seria exatamente nos conhecer, situar exatamente onde dentro de nós os pontos a serem trabalhados e depois buscar os recursos necessários para esse autotrabalho. Então, a gente reconhece o que tem que ser trabalhado e vamos buscar os recursos e iniciar o trabalho. Jesus não nos ensina a condenação. Ele nos mostra que a nossa ignorância, uma ignorância que nos torna prisioneiros. Então, o que a gente consegue ouvir do Cristo em toda a mensagem do Evangelho é uma indicação da nossa ignorância. Tanto que ele diz, conheça a verdade para que a verdade te liberte. Então, nós somos prisioneiros da nossa ignorância. E o Evangelho do Mestre sintetiza tudo, toda a síntese do Evangelho está numa única palavra, que é amor. Então, a nossa ignorância nos aprisiona dentro do desamor. Todas as nossas dificuldades serão resolvidas pelo amor. Então, toda a nossa problemática, vamos dizer assim, é por falta de amor, porque ainda não conseguimos potencializar essa virtude em nós. Então, no entanto, para amar é imprescindível conhecer a verdade libertadora, que é o autoconhecimento. Então, nós estamos presos na raiva. Então, a raiva nos prende pelos elos do melindre, da mágoa, dos ciúmes e da inveja. Por exemplo, a culpa. Então, a culpa nos aprisiona pelo medo, pelas nossas angústias, aflições, ansiedades. Estamos prisioneiros do apego, pelos elos da ganância, da sovinice, da preguiça, da intransigência. Estamos presos no orgulho, pela nossa arrogância, nossa prepotência, julgamentos e condenações. Estamos presos na injustiça, presos pelo desrespeito, pela violência, etc. Então, por esse quadro, a gente já começa a ter um norte dos nossos pontos a serem trabalhados. Então, antes que eu consiga amar o meu inimigo, eu preciso primeiro trabalhar o meu melindre, trabalhar minha mágoa, meu ciúme, minha inveja, trabalhar minha angústia, minha aflição, minha ansiedade, trabalhar minha ganância, minha sovinice, a preguiça, a intransigência, trabalhar a minha arrogância, a prepotência, julgamento, condenação, desrespeito e violência. Então, são pontos indicativos para que a gente busque em nós e possa, então, iniciar esse trabalho. Vamos agora analisar. Qual é o seu conceito de perdão? Como você olha para o perdão? Então, o Dr. Alberto, ele enfatiza bastante essas duas questões, né? Vamos pensar um pouco. Será que a gente olha para o perdão como algo impossível para a capacidade humana, um conceito vulgar, como um conjunto de palavras ditas a esmo, sem a participação do coração? É ser apático com os erros alheios? Seria aceitar de forma passiva agressões, desrespeitos, abusos e manipulações? Se for assim que conceituamos o perdão, então estamos parados, sem chance de caminhar. Se é algo impossível, se eu considero algo impossível, então não tem como tentar. Então, inconscientemente, eu já fico ali estacionado. Se são apenas palavras, sem a participação do coração, se eu achar então que eu falo, sim, eu perdoo, está perdoado. Se eu achar que é isso, que é só falar, sem a participação do coração,
assim eu estou iludida. Eu vou me iludir que o perdão foi realizado, porém a ferida continua aberta. Nós não nos curamos. Se o perdão for ser apático com os erros alheios, quer dizer, tipo balançar os ombros, ou dizer, não ligo, para mim tanto faz, deixa, o problema é dele, e outros discursos desse tipo de indiferença, ou, eu já perdoei, deixa para lá. Também me iludo que o perdão foi realizado, porém a ferida continua aberta. Se entender o perdão como uma forma passiva de aceitar as agressões, o desrespeito, o abuso e manipulação, tipo baixar a cabeça para tudo, me tornar um capacho, também estaremos iludidos. Pensando perdoar, só estaremos abrindo mais ainda a ferida. Então, eu posso, se eu estiver dentro dessa condição, dessa inação de achar que é impossível, ou me iludir por esses outros viés, então eu penso, estou parado. Agora, eu posso buscar um outro olhar para o perdão? Aí sim, né? Eu posso. Se eu estou nesse ponto, eu estou situada nesse ponto, eu vou estar buscando outros ângulos, outros horizontes, outras possibilidades. É assim que a gente se autorrealiza, buscando outras possibilidades. E assim também é para o perdão. Então, eu posso olhar para o perdão mais como uma viagem do que um porto de chegada. Então eu achei o Dr. Alberto muito feliz nesse título, que ele fala que você pode fazer do perdão um caminho. Fazer do perdão um caminho. E mostrando qual é o caminho de fazer esse caminho. Olha que legal, né? Então eu posso entender o perdão mais como um hábito do que um simples ato. Assim já melhora, já se torna possível iniciar o trabalho. Já posso me sentir incentivada à busca do perdão. Embora a dificuldade permaneça, eu sei que eu tenho chances de alcançar. Olha que bacana, como muda totalmente. Então eu continuo dizendo, é difícil perdoar, mas eu posso buscar esse perdão. Eu posso trilhar por este caminho. Então eu tenho uma chance de me libertar de todos esses pontos que eu encontrei dentro de mim e tenho como buscar esse remédio e curar essa ferida. Não é maravilhoso? Assim eu consigo perceber que perdoar se constitui em um movimento. Olha que legal. Parece que até diminui um pouco a dificuldade. Porque se eu olhava como algo impossível e agora eu já olho como algo possível, só isso já deu uma aliviada no peso, já deu uma aliviada na dificuldade. Então, eu vou saber que o perdão se constitui nesse movimento, nessa trajetória. Então, eu já não olho mais com um ponto, uma mira, que eu penso que eu teria que alcançar assim, num estalar de dedos. Então, já melhorou. Agora, eu vou olhar um grande caminho, uma estrada longa a ser percorrida. Agora, é importante entender que toda longa caminhada começa no primeiro passo.
Então eu não consigo me recordar agora em quais mensagens, não me lembro se nos livros do Chico ou do Divaldo, até o Renato Pietro, né, nos seus CDs, ele faz uma reflexão nessa questão, né? Toda longa caminhada começa no primeiro passo. Sempre quando eu ouço eu analiso essa frase, eu lembro do Renato Pietro, que foi o protagonista do André Luiz no livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, baseado no livro, né? Então, se eu consigo entender que o perdão não é um simples ato e que muitas vezes na condição em que me encontro ainda não consigo realizar, mas se for um hábito, aí sim. Porque o hábito se desenvolve movido pela nossa vontade, com disciplina e perseverança. Então, o hábito, ele é desenvolvido. Você deseja, né? E você inicia aquele desenvolvimento mantendo sempre a disciplina e a perseverança. Eu vou conseguir educar os meus atos e desenvolver o hábito ao qual eu me propor. Então, se eu me proponho ao perdão, eu estou dando o primeiro passo. Então, o primeiro passo dessa longa caminhada é a decisão. Você decide: eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Pronto. Dei o primeiro passo. Quero limpar do meu coração essa nódoa. Quero quebrar os elos que me aprisionam, que são todos aqueles que eu falei ali no início, né? Continuando o trabalho, então eu dei o primeiro passo. A caminhada continua, é uma longa caminhada, são muitos passos. O segundo passo, encarar a realidade, é pontuar a nossa aflição. Então é todo aquele trabalho que eu já disse ali do autoconhecimento. Para isso eu preciso ter muita sinceridade e coragem, porque nós vivemos muito nos identificando com as nossas máscaras. A gente cria uma máscara, olha para aquela máscara e acredita que nós somos aquilo. Então, esse autotrabalho, ele precisa ter essa coragem de tirar a máscara, é se olhar para dentro, sem nenhum disfarce, é analisar com verdade aquilo que está dentro do coração. Preciso admitir que a ferida está ali, que as coisas não estão bem. Então, dentro de todas aquelas outras opções de ilusão que o perdão foi realizado, eu coloco a máscara, não, está tudo bem, está tudo ótimo. Então eu tenho que admitir que as coisas não estão bem. Eu preciso identificar o que está vibrando dentro de mim. O que eu estou sentindo? É mágoa? É raiva? É culpa? É medo? Preciso observar a minha conduta, minhas conversas, minhas opiniões e principalmente meus impulsos. E então rastrear, isto é, procurar as origens, entender onde nascem os nossos movimentos. Isso não é receita de bolo. Então não tem uma receita de bolo. Como nós já falamos, é um trabalho individualizado. Não é uma receita de bolo, não é um mapa do tesouro.
Então, mesmo aqui, o Dr. Alberto colocando o caminho do perdão, sugerindo, né, vários vieses, né? Mesmo assim, não é um mapa do tesouro. São apenas setas que nos orientam esse caminhar, né? Lembrando sempre que a realização ela é própria de cada um. Perdoar, então, é um processo dentro dessa visão, é um caminho, um desenvolvimento de potencialização da força do amor. Porque se o amor é o antídoto, então eu vou iniciar um processo de desenvolvimento, de potencialização dessa força que é o amor. Basicamente, então, seria dissolver mágoas e remorsos em nós. Evidentemente que isso não se realiza no estalar de dedos, como já falamos. Leva um certo tempo. Muito bem, eis aí a questão. Vai levar um certo tempo para eu realizar essa caminhada. A pergunta agora é: quanto tempo? Nós até temos aí uma música, né, com esse título, muito linda, por sinal, do nosso querido irmão Osni. Quanto tempo? Eu particularmente sou apaixonada nessa música. Então, quanto tempo? A resposta para essa pergunta será: depende. Depende de 3 pontos fundamentais. Depende da gravidade atribuída à falta estabelecida. Então, lembra quando nós falamos no início ali? Tem o acontecimento, ele é um acontecimento provocativo. Então vai depender de como eu significo aquilo, que peso que eu estou dando para aquilo. Então vai depender da gravidade que eu vou atribuir à falta. Porque essa gravidade é uma atribuição nossa. Eu costumo sempre falar assim, que às vezes o mesmo acontecimento provocativo, ele traz comportamentos reativos totalmente diferentes em pessoas diferentes. E o acontecimento foi o mesmo, porque cada um tem um jeito próprio de dar o devido valor para cada coisa, né? Então vai depender muito, o tempo que vai levar para realizar esse trabalho vai depender muito desse ponto, da gravidade atribuída à falta estabelecida. Um segundo ponto que é fundamental, que depende para saber quanto tempo isso vai acontecer: a vontade. Vai depender da vontade. E um terceiro ponto é a própria capacidade de amar. Então, esses são 3 pontos que são fundamentais para poder responder quanto tempo vai ser gasto nessa realização desse trabalho. Agora é importante a gente entender o seguinte: são vários, né? Então são vários acontecimentos, a gente recebe, vamos dizer assim, várias ofensas, né? Então para cada ofensa um trabalho diferente, ou para cada remorso um trabalho diferente. Eu acho que talvez por isso que Jesus disse a Pedro que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eu já ouvi algum comentário atribuído que o Emmanuel disse para o Chico, mas é para cada ofensa, 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Então por aí a gente percebe que abre bastante o leque, né? Então cada situação é uma situação diferente para nós, né? A realização desse perdão ou do auto-perdão. Então você se sente lesado, alguém te prejudicou, te ofendeu. Qual é a medida dessa ofensa? Você determina essa medida porque você dá o significado, o valor. Precisamos identificar essa medida. Então é uma outra questão. Você identificar essa medida. E geralmente, ao sermos lesados, muitos impulsos reativos surgem. Nós já falamos, né? É natural. Inicia-se em nossa mente uma série de negatividades.
Então, o que acontece no nosso psiquismo? A gente começa a estabelecer aquele diálogo íntimo, trazido justamente por esses impulsos que são misturados com vários outros impulsos. Porque nós temos vamos dizer assim, uma avalanche, né, de impulsos, de raízes profundas aí no nosso consciente. Então eu começo ali, a mágoa começa a gerar em mim, tipo, aquilo que me fizeram, e você fica naquele mecanismo, né, de sempre lembra do fato, né? Ou você entra por, eu sou um bobo, bem que eu mereci, eu sou um fraco, quer dizer, essa autodepressão, né? Ou você começa a levar para, isso é uma falta imperdoável, eu nunca vou conseguir, mesmo que eu queira, eu não vou conseguir, né? Porque eu sou um fraco, porque isso. Então, se nós vamos alimentando esses pensamentos, aquilo vai sangrando ainda mais a nossa ferida. Então, vai gerando dentro de nós esse desconforto, essa tensão, esse nervosismo, essa melancolia. Então, nós precisamos conhecer esse diálogo e começar a mudar o foco, né? Mudar esse foco, sair do foco. Então, todas as vezes que somos incomodados ou defrontados com agressores, o impulso da raiva vai surgir. É automático, né? Como nós falamos, é um estado de alerta. Você foi incomodado, defrontado, agredido, você vai ter esse impulso da raiva, né? É um estado natural. Então, sentir raiva, sentir-se magoado, sentir-se aborrecido, sentir-se chateado, é perfeitamente normal. Isso é humanamente natural e normal. Agora, passa a ser um problema quando é frequente demais, intenso demais, quando dura muito, quando leva à agressão e violência e quando interfere nas relações interpessoais, interfere em nossa saúde. Então, é natural você ter esses ímpetos, né, de raiva, de estar magoado, de estar aborrecido, de estar chateado. Porém, se você já está naquela condição que você está pegando as rédeas desse cavalo bravo, que é a emoção, se você já está entrando dentro desse processo de gerenciamento dessas emoções, desses impulsos, então você vai dar um outro direcionamento para tudo aquilo, vai dar uma outra sequência do que ficar alimentando e desenvolvendo dentro de você toda essa patologia da alma, né? Esses estados são dificuldades naturais, são dores que sofremos. E essa dor causa uma ferida, que enquanto não cicatrizar, não podemos dizer que está tudo bem, porque não está. Então, assim, uma forma da gente estar acompanhando esse trabalho conosco mesmo é a gente tentar observar bem essa dor dentro de nós. Até quanto aquela ferida está aberta, até quanto ela está sangrando. E eu vou sempre observar que se a dor está intensa, se aquela ferida está sangrando, eu vou lembrar que, onde é que eu tenho que estar buscando? O que está faltando? Que recurso está faltando para mim? Onde eu tenho que estar buscando o trabalho comigo mesmo? Porque isso que é importante. E não achar que aquela ferida, ela vai depender de questões externas de nós, de maneira alguma. Então, se está doendo ainda, se está sangrando, é porque falta eu realizar trabalhos, falta eu ir lá com um remedinho para cicatrizar aquela ferida. Então,
está faltando amor, está faltando reversão daquela mágoa, daquele remorso, né? Para isso, para trabalhar mágoa, trabalhar remorso, trabalhar aceitação, tem diversas e diversas orientações psicológicas, médicas, psiquiátricas e orientações dentro do autotrabalho. Então, tem os ótimos livros aí, né, da Joana de Ângeles. Então, tem vários trabalhos, estudos que nos ajudam a fazer, né, a realizar esse trabalho em nós. Então, essa dor, a questão é se tem, então, remédio. Qual que é o remédio para essa dor? Existe a possibilidade da cura? Então, a resposta é sim, existe um remédio e existe a possibilidade da cura, que é o amor. O amor, então, é o grande milagre que nos liberta de todos os males. Então, perdoar, meus irmãos, dentro de toda essa reflexão, podemos concluir que perdoar é abrir em nosso coração a possibilidade de perdoar. A possibilidade. Então, eu vou, primeira coisa, abrir essa possibilidade, né? Perdoar é considerar que não queremos mais alimentar aquela mágoa ou aquele remorso que tanto nos faz sofrer. Perdoar é o desejo, é o movimento de promover a nossa própria libertação. Perdoar é você cicatrizar a própria ferida, é realizar a sua cura. Então a questão agora é: será que vou conseguir? Muitas vezes nós até desejamos realizar esse movimento, porém o próprio desgaste que toda essa dor nos causa nos faz sentir fracos. Então muitas vezes a gente se sentir impotencializados, sentir fracos, é porque aquela dor já machucou tanto, já nos desgastou tanto, que a gente está enfraquecido. Então não posso dizer eu sou um fraco ou eu sou um bobo. Não, eu estou fraco. Então, se eu estou fraco, eu vou buscar o fortalecimento, né? E lembramos então que o nosso amado Mestre Jesus nos disse: tudo que pedir com fé, havereis de conseguir, né? Então nós vamos pedir com fé. Eu quero perdoar, eu quero limpar essa ferida, eu quero realizar essa caminhada, eu quero desenvolver esse hábito. Então, caríssimos irmãos que me ouvem, peçamos com toda a nossa fé, com toda a nossa ardência de nossa alma, busquemos o fortalecimento em orações, aurindo do cosmo divino a força que necessitamos, e haveremos de alcançar a nossa paz. Deus nos abençoe. Estrelas cadentes, sempre a iluminar, sob ordens de comando, para as trevas dissipar. São vozes do céu ressoando, são liras acompanhando, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e terra e dos espaços sem fim,
sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e terra e dos espaços sem fim. É o encontro do irmão, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoar. É o encontro do irmão, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoar. Parecem estrelas cadentes, sempre